A Divina Comédia, de Dante Alighieri, Purgatório, canto 26. Os poetas estão no 7º degrau, onde os luxuriosos perambulam em meio ao fogo. Dante encontra o poeta bolonhês Guido Guinizelli, de 1230 a 1276, da escola do Dolce Stil Novo, a quem chamou de honrado e sábio no convívio e na vida nova. Guido conta-lhe que estão ali os hermafroditas como ele, obrigados a ouvir os gritos de Sodoma e Gomorra. E fala sobre Pasífae, a filha do rei Minos. O bolonhês ainda aponta para o poeta florentino à sombra de Arnaud Daniel, célebre poeta provençal. Este se dirige a Dante com versos no final do canto, identificando-se. O sol feria-me o ombro direito enquanto andávamos, um atrás do outro, pelas beiradas do degrau e ouvíamos o bom mestre repetir: olha, presta atenção aos meus avisos. A essa altura, o céu estava mais claro ao cair do lado do ocidente. A minha sombra deixava a chama mais rubra e, por isso, vi muitas almas observarem-na atentamente. Isso motivou-as a falar de mim. O corpo daquele parece real. Em seguida, aqueles que conseguiram vieram ao meu encontro, sempre atentos, para não saírem do meio do fogo. Ó tu, que vais atrás dos outros, não por ser mais lento, mas talvez por ser reverente, responde a mim, que ardo no fogo de sede. Tua resposta não é necessária só para mim, pois todos esses espíritos aqui têm sede dela, tanto quanto os etíopes e hindus têm de água fresca. Diz-nos então, barras o sol, como se não tivesse sido apanhado pela rede e arrastado morto. Assim me falavam dos espíritos. Teria-lhe respondido prontamente, não fosse surpreendido por outra novidade que me aparecera então. Pelo meio do caminho, em chamas, vinha uma gente cujos rostos olhei atentamente. Por todos os lados vi as sombras beijando-se uma a uma. Sem se deterem, contentes com o breve gesto, parecendo uma fileira escura de formigas tocando entre si os focinhos, talvez com a intenção de saber notícias sobre o caminho e meu destino. Assim que se separaram, antes de darem o primeiro passo, umas gritam as que chegam: Sodoma e Gomorra. E outra berra: Pasífae entrou na vaca para que o tourinho saciasse sua luxúria. Ele fala sobre Pasífae, a filha de Minos, que entrou numa vaca de madeira para que um touro a penetrasse. Assim como os grus, dos quais uma parte voa para o norte rumo às montanhas do Rif e outras rumo ao sul, as areias do deserto, estes fugindo do frio, aqueles do calor, aquela gente ia, parte indo, parte voltando a cantar, todos chorando os primeiros hinos, e a gritar o tanto que lhe convinha. Os primeiros hinos são o Sumai do Clementia. E os mesmos que haviam conversado comigo se aproximam, e vejo seus semblantes atentos, à espera de minha resposta. Eu, que por 2 vezes já lhes havia visto gratos, comecei. Ó almas seguras de alcançar, quando assim for a paz, meus membros não ficaram no mundo de lá, nem quando frescos, nem quando maduros. Estão comigo, com todo o seu sangue e suas articulações. Vou subindo por aqui, por não ser mais cego. Senhora dos céus, concedeu-me a graça de ainda estar vivo, andar por este reino. E que o vosso maior desejo venha-lhes logo assim que o céu vos acolher. Lugar pleno de amor e que se amplia mais e mais. Dizei-me então, para que eu escreva quem sois vós, quem é aquela turba que caminha às vossas costas.
Tal como o montanhês rústico e selvagem se espanta quando entra na cidade, que emudece admirado do que vê, assim se mostrava a face da sombra, que acabara de falar e agora calara. Depois que passar o susto, como acontece com o coração mais nobre que supera logo essa emoção, ela recomeçou. Feliz és tu, que por nossas regiões embarcou para poder morrer melhor. A gente que por ali vai conosco, purga o mesmo pecado que levou César, em pleno triunfo, a ser chamado de rainha. É a sodomia. Os próprios soldados o chamaram assim por sua relação com o rei Nicomedes da Bitínia. Assim se separam gritando, Sodoma, reprovando a si mesmos como ouviste, acrescentando à vergonha a pena do fogo. Nosso pecado foi sermos hermafroditas. Não observamos a lei humana, seguindo nossos desejos como bestas. Para nossa desonra, gritam para nós, quando nos separamos, o nome daquela que se bestializou na vaca maciça. Ele se refere novamente a Pazifai. Agora sabes nossos pecados e quem fomos e do que fomos réus. Mas se por acaso queres saber nossos nomes ou quem somos, não há tempo para isso. Teu desejo será satisfeito ao saber quem sou. Chamo-me Guido Guinizelli. E aqui me purgo por ter me apreendido antes da hora extrema. Guido Guinizelli foi um poeta bolonhês da escola do Dolce Stil Novo. É citado por Dante no Convívio, na Vita Nuova. Na primeira obra é chamado de nobre, na segunda, de sábio. Como aqueles dois filhos que, em meio ao luto de Licurgo, reviram a mãe, ele está se referindo ao episódio da Tebaída de Estácio. E Zífile abandona o filho de Licurgo na fonte Langia. A criança morreu ali mordida por uma serpente. A mulher foi condenada à morte, mas antes de a pena ser aplicada, foi salva pelos filhos que atacaram soldados e carrasco para libertarem-na. Assim agi, mas não com tanto ímpeto, quando ouvi nomear-se a si mesmo, esse meu pai, e de outros que melhor do que eu escreveram rimas de amor, doces e gentis. Sem ouvir e dizer mais nada, fiquei olhando demoradamente para ele, e só por causa do fogo não me aproximei mais. Depois de saciado o desejo de contemplá-lo, pus-me a serviço, por meio de um juramento. Ele me disse então: tal é a marca que tua fala deixa em mim, que nem o rio Letes a poderia tolher-lhe ou apagá-la. Mas sendo tuas palavras verdadeiras e juradas, diz-me a razão para demonstrar, seja nas palavras, seja no olhar, tanta estima por mim. Eu lhe disse: os teus doces versos, enquanto a língua moderna existir, permanecerão preciosos em seus manuscritos. Ó irmão, disse ele, este que aponto com meu dedo, indicando o espírito mais à frente, foi o melhor fabbro. Em italiano, por ser uma antonomasia célebre para referir-se a Arnaud Daniel, poeta provençal. Da língua materna, nos versos de amor e no romance excedeu a todos. Deixem os estultos falarem que o poeta de Lemose o supera. Ele fala do que seria o poeta provençal Guéraud de Bournay, morto em 1220, citado por Dante em Vida Nova. As gentes costumam se guiar pelo senso comum e não pela verdade, e assim firmam sua opinião antes de ouvirem a arte ou a razão. Assim fizeram muitos antigos com Gittone, que de boca em boca alcançou prestígio até a verdade ressurgir e desfazer esse equívoco. Mas então, se tens o grande privilégio de subir ao mosteiro do qual Cristo é o abade, que ele se refere ao paraíso, recita por mim um Padre Nosso, do qual precisamos aqui neste reino onde não se pode mais pecar. Logo depois,
Talvez para dar lugar a quem o secundava na fila, desapareceu em meio ao fogo, como o peixe que nada para o fundo de um lago. A sombra que estava atrás dele era do poeta provençal. Disse-lhe que ansiava por ouvir o seu nome. Então, generosamente começou a falar. Esse doce dizer me agrada tanto que eu não posso nem devo me ocultar. Sou Arnaud, que choro e vou cantando. Choro a fúria de outrora sem furor, e o prazer do porvir sigo esperando. E ora vos rogo, por esse valor que o mais alto da escada vos ensina, relembrai para sempre a minha dor. São versos escritos em provençal, no original. Depois se escondeu no fogo, que os purifica.